Olá, sou o professor Napoleão Mendes e este ano iremos nos aventurar com a história, aqui na Unidade Escolar Municipal Adroaldo Gomes. Bem, onde eu vou poder encontrar o material para acompanhar essas aventuras? Vai acontecer de duas formas. A primeira é fisicamente lá na escola, onde vocês vão pegar o material com alguém da secretaria ou outro funcionário da escola. O segundo modo ocorre toda semana quando os professores disponibilizam nos grupos de WhatsApp a atividade junto com o texto da semana. Ok? Entendido? O que fazer então depois que vocês tiverem contato ou tiverem acesso a esse material? Vocês vão ler, copiar somente as questões, responder essas questões, na sequência irão tirar uma foto e, no próximo passo, irão enviar essas fotos das questões respondidas para o professor fazer a correção e tirar dúvidas também. Tá certo? Prestem atenção e muita atenção. Quando vocês forem fazer a cópia, não esqueçam de fazer o cabeçalho completo. Nome da escola, a data, o nome de vocês, primeiro nome e o sobrenome, tá certo? Não esqueçam de hipótese alguma de colocar o ano em que vocês estão e a turma. Ok? Entendido até aqui? Então, vamos lá. Preciso, a partir desse momento, da completa atenção de vocês, dessa força que eu sei que vocês têm. O tema da aula de hoje é a vida das mulheres na Idade Moderna. O texto que vocês têm em mãos hoje é a vida das mulheres na Idade Moderna. Idade Moderna é o período que vai se iniciar em meados do século XV e vai encerrar no século XVIII, aproximadamente. Mais precisamente, o seu início é datado em uma convenção. O que é essa convenção? Uma decisão tomada por pesquisadores e historiadores no ano de 1453, quando a cidade de Constantinopla vai ser tomada pelos turcos durante a invasão dos islâmicos na expansão do Império Islâmico. E vai encerrar em 1789, quando vai ocorrer aí o acontecimento que vai ser chamado de Revolução Francesa. Tá certo? Eita, professor, já é muita informação, eu já tô ficando aqui meio tonto, é tanta data, tanto nome, eu disse calma. Só preciso informar para vocês disso, porque a gente sempre vai estar trabalhando com isso. Ok? Então vamos lá. A mulher na Idade Moderna tinha poucos papéis. Então, que papéis seriam esses? Olha só, vamos destacar dois que vão ser aqui mais exigidos. Ela deveria ser mãe e deveria ser educadora. Era imposto também que ela deveria ser amável e doce. Então, ela tinha que ser mãe. Quer dizer, a mulher nascia para ser mãe. Se ela não fosse mãe, então ela não tinha função. Professor, é sério isso? Sim. Mulher que não era mãe, ela não tinha função, né? A grosso modo de se pensar. Ela também tinha que ser educadora, ou seja, ela tinha que cuidar da educação dos filhos. Era imposto também que ela deveria ser amável e doce, ou seja, ela deveria ser uma mulher prestativa, gentil, não mostrar destempero. O que quer dizer destempero? Ela não podia mostrar raiva, contrariedade, não, ela tinha que ser dócil. Ficar ali no cantinho dela, sempre ser amável, sempre ser gentil, tá certo? Mesmo passando raiva, sim, professor, mesmo passando raiva, ou seja, ela tinha que engolir sapos, e muitos, no grosso modo. E por obrigação, ela também tinha que cuidar dos pobres e doentes. Se formos pensar nisso, essa imagem dócil, prestativa, tá certo? Tá recheada aí da imagem que era associada à mulher da Virgem Maria. Entendido? Ou seja, uma mulher que vivia abnegada. Tá certo? Se formos pensar bem, uma das imagens mais fortes que nós temos sobre a Virgem Maria é justamente o momento em que ela
tem que aceitar também que o seu filho vai ser sacrificado pelo bem da humanidade. Abnegação, tá certo? Desapego aos próprios sentimentos. Que mãe vai gostar de ver seu filho sofrendo? Nenhuma. Então, nós temos essa, tá certo, comparação aqui entre o comportamento de Maria e como a mulher deveria ser nesse período chamado de Idade Moderna. Sim, se vocês estão pensando aí, ainda há uma relação muito forte na forma do comportamento da mulher no período moderno em como ela era vista na Idade Média. Como na aula passada nós falamos sobre a sociedade, economia e política na Inglaterra do século XVI, se vocês lembrarem do nosso último encontro, aqui nós estamos falando justamente ainda sobre essa sociedade. Nesse caso, estou dando destaque a como era o papel que a mulher deveria, na verdade que a mulher era obrigada a ter nessa sociedade. Obrigada por quê? Porque era exigido da sociedade, era esperado da sociedade. Ela deveria ficar sob responsabilidade do pai até casar e depois passava a ser uma responsabilidade do marido. Professor, peraí, então, como assim? Sim, o pai é responsável por ela até que ela casasse. Quando ela casasse, ela saía da obrigação e dos cuidados do pai e passava a ser da obrigação e responsabilidade do marido. É quase como se ela fosse aí realmente uma ferramenta. Vamos dizer isso. Como assim? Vou explicar. Para o pai, ter uma filha significava que ele ia poder enriquecer com o dote do casamento. Como assim, professor? É que era comum nesse período, para que alguém casasse com uma senhorita, ele teria que dar o pai da moça da dote, ou seja, uma parte dos seus bens. Então, a grosso modo, as pessoas geralmente pensam assim, professor, então nesse período aí o pai, de certa forma, entregava alguma coisa para que a pessoa levasse a filha dele para fora da casa dele. Sim, para o homem, nessa sociedade, a filha então representaria uma perda de algum bem ou de alguma riqueza quando ocorresse o casamento. Por isso eles preferiam homens, porque o homem agregava a riqueza. Ah, professor, não estou gostando dessa história não. Eu sei, nem sempre quando a gente estuda história a gente encontra momentos agradáveis, tá certo? E desculpem pelo sempre. Vício de linguagem, e aí a gente acaba cometendo esse tipo de explanação, tá certo? O casamento, a princípio, tinha a função de gerar filhos, o que determinava a função da mulher como mãe e educadora, tá certo? Então, casava-se com que objetivo? Era para gerar filhos. E como eu disse, preferencialmente homens. Por quê? Porque esses herdariam os bens do pai e poderiam acumular mais bens com o dote do casamento, quando chegasse a vez deles. Os casamentos, então, eram arranjados entre as famílias. O pai que escolhia os pretendentes. Professor, a mulher não escolhia com quem ela ia passar o resto da vida? Não, ela não tinha essa opção na sociedade. Lamento. Salvo algumas exceções que ocorreram na história, mas como eu disse, não era a regra. Tá certo? A mulher que encontrasse um bom pretendente passaria a ser sustentada por ele. Então é daqui também passa a construção do pensamento de que a mulher deve ser sustentada pelo marido. Tá certo? A mulher não pode trabalhar porque na verdade ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da criação dos filhos e cuidar do marido. É daqui que vai surgir, como eu já disse, não só daqui, mas como durante o período da Idade Média e até mesmo lá na Antiguidade Clássica. Esse é um pensamento que permeia toda essa passagem de história. Infelizmente é o termo que eu posso dizer sobre isso mesmo. Você está correto também em pensar junto comigo sobre isso. Mas havia aquelas, as mais humildes, que sem um bom pretendente deveriam trabalhar para sustentar. Isso mostra uma diferença. As mulheres mais ricas
deveriam procurar um bom partido, casar para ser sustentado por elas, por esses partidos. Já a mulher mais humilde, a mulher mais pobre, nem sempre ela conseguia um bom casamento. Mais uma vez usando o vício de linguagem do sempre aí, desculpa. Então ela também teria que trabalhar para sustentar. E muitas vezes ela trabalhava junto com o marido. Mais uma vez, inclusive no campo, tá certo? Trabalhando lá no campo, na agricultura junto com seu marido. A mulher precisava chegar ao casamento virgem. Por quê? Para garantir que o primeiro filho que ela tivesse fosse do homem com quem ela casou. O termo também utilizado é desposou, que a desposou. E assim manter a sucessão da família do marido. Era outra função que ela era. Mãe, educadora, ser dócil. Estão lembrados disso daí? Cuidar dos pobres, tá certo? E ela era responsável nesse aspecto por manter a sucessão da família. Sendo que também manter a sucessão da família era algo que era exigido do homem. Não era só da mulher. Era exigido tanto do homem quanto da mulher. Certo? Só queria frisar essa parte. E por isso a importância do casamento. Para que a família continuasse. A família do marido. Detalhe. E aí, meus aventureiros? Já estão sentindo esses músculos começarem a trabalhar? Isso daí significa que o estudo de vocês está dando resultado. Estamos ficando mais fortes, mais rápidos, mais sagazes, mais espertos, conhecendo mais sobre o nosso passado, conhecendo mais sobre a história do ser humano. Tá certo? Então, vamos continuar com a aula. Uma visão negativa era associada às mulheres, que de alguma forma estavam ligadas à sexualidade, ou seja, que já tinham despertado a sua sexualidade. Sim, ser muito atraente era um problema. E se já tivesse realizado atos sexuais fora do casamento, então nem se fala. Por isso, os casamentos já eram arranjados muitas vezes antes mesmo da menina nascer. Já era escolhido o pretendente. Ok? Entendido isso? Vamos continuar. A essas mulheres que já tinham a sua sexualidade despertada, eram associadas às imagens de Eva e eram ligadas também à imagem da sedução e à imagem do demônio. Seriam então essas mulheres responsáveis por problemas, como por exemplo, se a colheita estragasse, a culpa era dessas mulheres. Se doenças se espalhassem, a culpa era dessas mulheres. Se ocorresse a morte de animais, a culpa era dessas mulheres. E se o marido não cumprisse com suas funções como marido, também a culpa era da mulher. Ou seja, tudo era culpa da mulher. O professor quer dizer então que se a mulher fosse considerada bonita demais, a culpa era dela. Sim, a culpa era dela. Seria como se fosse uma maldição por causa da beleza dela. E o negócio era feio realmente. Vamos continuar. O adultério, que hoje chamamos comumente de traição, era considerado pela igreja pecado, tanto para homens quanto para mulheres. Mas olha o detalhe. Os juristas, os senhores das leis, só consideram isso um crime quando era cometido pela mulher, e não pelos homens. Professor, não, isso é injusto. Você está correto. Concordo com você. Não vou nem discordar desse ponto. Vamos prosseguir. Os cuidados higiênicos empregados pelas mulheres dedicavam-se ao colo, às mãos e ao rosto, que eram as partes que eram vistas. Tá certo? E por isso tinha esse cuidado especial. A pele branca, ou alva ou alvura da pele, era relacionada com a pureza nessa época. E por isso, os produtos que as mulheres utilizavam procuravam deixar essa pele cada vez mais alva, cada vez mais branca. Tá certo? Nessa época, as mulheres também tinham muito cuidado com a água. Por quê? Por causa de muitas doenças que poderiam ser transmitidas pela água. Professor, isso é verdade. Cuidado com a água, sim. E, portanto, para a época, quanto menos contato com a água, melhor seria. Professor, peraí. Até a água, não... Água, professor. Água que é tão importante para a gente hoje em dia.
Sim, só que aqui você tem que lembrar que neste período que nós estamos falando, a Idade Moderna, não existia um sistema de tratamento tão efetivo quanto que nós possuímos. Então a água nesse período aqui, ela acabava sendo contaminada por ações humanas ou por ações até mesmo de animais ou naturalmente por algo que ocorria no ambiente. Então, a água poderia ser aí uma transmissora de infecções, doenças e bactérias que poderiam, inclusive, prejudicar a pele. Entendido? Vamos em frente. O ideal de beleza da época para a mulher era ter o corpo robusto, quadris largos e seios fartos. Isso porque, veja bem, que é um conceito totalmente diferente do que hoje nós temos como beleza feminina. Esse corpo robusto, esses quadris largos e esses seios fartos eram indicativos de que a mulher seria boa para ter filhos. Por causa disso, a mulher que preenchia esses conjuntos era uma mulher que era considerada fértil. Logo, era uma mulher que era considerada ideal para se casar. Entendido esse passo? Ótimo. Se você está conseguindo compreender, você está entendendo um pouco mais sobre o pensamento sobre as mulheres na Idade Média. Estou gostando de ver que você está conseguindo acompanhar. Bem, espero que esteja entendendo tudo até o presente momento. Mas se não, ainda resta alguma dúvida, não se preocupe. Isso é parte do processo que nós estamos passando. É parte do caminho pelo saber. É parte pela aventura de entender a história do ser humano. De entender a presença do homem no nosso planeta, o planeta Terra. Se estiverem com mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo privado no Instagram, ou então deixe seu comentário aqui abaixo. Farei de tudo para responder prontamente aos comentários e às perguntas que forem feitas. Entendido? As mulheres que se dedicavam a curar doenças por métodos não tradicionais, como por exemplo, uso de plantas, ungüentos ou simpatias, eram consideradas bruxas. Veja bem, o conceito de bruxa, ao contrário do que se imagina, ele vai surgir como negativo durante a Idade Moderna e não como se acreditava, que era no período da Idade Média. Não, é o contrário, é agora, período da Idade Moderna, a partir do século XV, tá certo? Mas essa construção negativa relacionada a essas mulheres que utilizavam de métodos naturais para ajudar a sociedade com os problemas, sim, vai surgir aí já no finalzinho aí da Idade Média, tá certo? Século XIII, século XIV, nós já vamos ter essa visão negativa começando a surgir. Inclusive, funções que as mulheres exerciam, como por exemplo, curandeiras, aquelas que auxiliavam no parto das mulheres. Essas mulheres, que antes eram muito procuradas, elas vão começar a ser mal vistas pela sociedade. E a partir desse momento vai começar a surgir aí o mito das bruxas, tá certo? Vamos continuar. Durante a Idade Média e na própria Idade Moderna, por não haver uma medicina mais desenvolvida, eram a esses conhecimentos que essas mulheres possuíam, esses conhecimentos medicinais, utilizando chás, ungüentos e outros elementos da natureza, que a população recorria. Então, o que nós estamos vendo aqui é que antes, uma função exercida pela mulher na cura, que era procurada, passa a ser agora, na Idade Moderna, mal vista pela sociedade. Houve essa mudança dentro dessa sociedade. E, infelizmente, para pior. Muitas mulheres, então, foram, a partir do fim do século XV, executadas e perseguidas sob a acusação de bruxaria pelo Tribunal da Santa Inquisição, que era um órgão da Igreja Católica que foi criada originalmente para perseguir as heresias. O que eram heresias? Eram pensamentos discordantes dentro da própria igreja.
Com o passar do tempo, esse tribunal saiu dessa esfera de perseguir somente essas ideias contraditórias dentro da própria igreja e chegou ao novo patamar, que foi caçar pessoas que estavam sob o que eles alegavam influência demoníaca, influência de atos promovidos pela presença do demônio em suas vidas. Não adianta chorar também, mas eu já estou chorando aqui. Por hoje, nossa aula, mais uma vez, infelizmente, acabou. Esse nosso pequeno momento que nós nos encontramos. Já estou com saudades, hein? Espero que o momento pelo qual estejamos passando encontre logo sua solução e possamos estar novamente reunidos presencialmente para continuar essa jornada de conhecimento e aprendizado. Tá certo? Então, obrigado pela sua presença e atenção.